Em 11 de abril de 1814, Napoleão embarcou no HMS Destemido em Fersu. Ele partiu para o Ilha de Elba para começar seu exílio. Sua jornada de Paris foi repleta de mobs realistas apedrejaram seu treinador e o queimou em efígie. Até o final de abril, Luís XVIII foi restaurado ao trono francês. O Senado francês o convidou. Um mês depois, o primeiro Tratado de Paris foi assinado. França deveria estar contida dentro do fronteiras de 1792. Todas as terras conquistadas por Napoleão foram perdido. A França se encontrou isolada na Europa. Tudo acabou em 6 de abril de 1814. Napoleão abdicou. Seus exércitos foram derrotados no Oriente. França por forças de invasão esmagadoras, particularmente austríacas e prussianos. Os austríacos e prussianos, em particular, tiveram apoio significativo dos russos. Com o apoio russo, as tropas britânicas invadiu o sul da França. Os marechais de Napoleão não eram mais confiável e, de fato, foi um colapso entre seu grupo de governo. Seus altos comandos militares ajudaram a forçá-lo a abdicar. Isso ajudou a forçá-lo a abdicar. Foi isso. Os aliados não o executaram, no entanto. Ele foi enviado para o exílio, o que foi humilhante. Padrões, um exílio humilhante. O homem, que haviam sido coroados imperador dos franceses, foi coroado com a coroa de Carlos Magno, que era rei da Itália, Agora, ele ficou com um pequeno princípio. Elba, uma ilha na costa da Itália. Ele estava em um terrível mental doença. Ele nunca havia realmente perdido. Na campanha de 1814. No entanto, ele estava em uma posição onde tudo o que ele lutou estava em jogo. Os aliados estavam prestes a negar tudo a ele. Eles se recusaram a permitir que ele se reúne com sua esposa, Marie-Louise. Eles se recusaram a permitir que ele se reunisse com ela. Para permitir que ele esteja com seu filho, o rei de Roma, Marmal, que era um dos seus marecais e amigos de confiança, haviam permitido. Ele se permitiu ser convencido de desistir de enormes número de homens para os aliados. A revolta dos marechais, Marshal Ney, e os outros vieram até ele e disseram: escute, cara, acabou. Está tudo pronto. Nós não vamos mais campanha para você, e estamos desistindo. Embora ele tenha aceitado o exílio. Embora ele tenha aceitado o exílio como inevitável, Napoleão não tinha intenção que deve ser permanente. Por enquanto, porém, ele se estabeleceu em sua nova casa, a cidade de Porto Frio, onde ele foi recebido. A população local o cumprimentou com entusiasmo. Suas primeiras impressões da ilha foram não promissor. Havia sinais de privação e pobreza em todos os lugares. Napoleão resolveu melhorar sua situação. Seus novos anfitriões. Ele tinha uma resiliência sobre ele. Ele foi capaz de se levantar, e depois foi exilado em Elba, ele abraçou seu novo papel. Ele governou Elba com paixão, construção de estradas e fortificações. Ele construiu estradas e fortificações. Ele percorreu a cidade conversando com as pessoas. Ele recebeu delegações de visitantes e ele fez tudo o que pôde para fazê-lo funcionar. Mas havia problemas. Ele certamente era um homem muito ocupado e mantido. Ele não habitou em infortúnios de seu passado. Ao mesmo tempo, ele era muito abrigando uma intenção de deixar a ilha. Em algum momento, ele certamente manter um olhar atento para as oportunidades para fazê-lo. Ele tomou conhecimento da crescente impopularidade na França. A crescente impopularidade? Bem, de fato, ele nunca foi particularmente popular. Louis, o 18º na França. Ele também notou. Sua força psicológica retorna. Sua força física se recupera. Ele se sente cada vez mais reduzido. Elba tornou-se cada vez mais determinado a recuperar sua posição. A saúde de Napoleão começou a melhorar enquanto bebia a água da primavera em Poggio. A água de Poggio ajudou a aliviar sua disúria.
Ele começou a supervisionar melhorias em seu casa em Portofino, que ele tinha. Ele o decorou para parecer um templo egípcio. Templo. Ele reservou quartos para sua esposa e filho. Ele estava confiante de que eles logo se juntariam a ele. Juntando-se a ele, ele também continuou a manter contato com Josephine, que ainda mantinha Napoleão. Apartamentos em Malmaison, exatamente como ele tinha. Deixou-os. No entanto, eles nunca mais deveriam se encontrar. Em 29 de maio, a antiga imperatriz morreu de difteria aos 50 anos. História Atingida é um premiado. Plataforma de streaming construída pelos fãs da história. Nosso objetivo é trazer documentários premiados. Oferecemos documentários premiados que cubra os eventos inúmeros que tem. Moldou nosso mundo, tudo em um lugar. Viagem. Junte-se a nós enquanto exploramos o mundo fascinante de Escócia pré-histórica, ou descobrir o vida das pessoas que chamaram Pompeia de lar. Lar. Também pretendemos trazer histórias e lendas que moldaram nosso mundo. Histórias e lendas que moldaram nosso mundo. Mundo através do nosso podcast premiado. Inscreva-se para uma avaliação gratuita agora. Os fãs da Linha do Tempo recebem 50% de desconto em seu primeiro assinatura de 3 meses. Apenas certifique-se de usar o código Linha do Tempo na finalização da compra. Napoleão, no entanto, tinha 2 mulheres. Companheiros em Elba, seu garoto de 64 anos. Mãe, Letitia e sua irmã, Pauline. Ainda assim, Napoleão desejava ver o seu. Ele desejava ver sua esposa e filho, mas Marie-Louise permaneceu na Áustria. Ele constantemente escreveu para ela, mas ela não respondeu. Em janeiro de 1815, ela enviou a ele a saudação formal de Ano Novo, após o que ela desapareceu de sua vida para sempre. Ela desapareceu de sua vida para sempre. Napoleão culpou seu sogro por virando Marie-Louise contra ele. Ele era um afiado apoiante do casamento. Napoleão estava no auge de seu poder. Estava no auge de seu poder como imperador. Francis rejeitou agora que seu fortunas estavam em um fluxo baixo. O dinheiro estava se tornando um problema. Napoleão e sua família. O Tratado de Fontenoy havia concedido Napoleão uma pensão bastante considerável, que deveria ser pago por Luís XVIII. Luís XVIII se recusou a pagar. Ele se recusou a pagar qualquer coisa de Napoleão. Os britânicos, entre outros, instou Luís a pagar a pensão. Dê uma chance a este corsicano ogro. Deixe-o causar mais problemas. Viver pacificamente em Alba e nos deixar em paz. Sozinho. Mas novamente, por razões que os franceses recusaram. Luís se recusou a pagar. Napoleão concordou com uma pensão de 2 milhões de francos. França. Então o que Napoleão deveria fazer? Sente-se, Elba e morrendo de fome, ou fazer uma última posição? Ele escolheu o último. Luís XVIII estava cheio de gota e sexualmente. Luís XVIII, que era cheio de gota e impotente, estava provando ser um impopular monarca. O retorno de Luís, o dia 18, foi recebido com resistência. Todos os tipos de sinais de alerta estavam saindo. Revolucionários, antigos e novos, na França. Eu esqueço quem era, mas ele disse. O problema com os bombardeiros é que eles não esqueceram nada e não aprenderam nada. Eles não esqueceram nada e não aprenderam nada. Nada, e isso pareceu ser o caso. Após a consequência de Luís, o 18º faz um número de concessões para o revolucionário político. Ele reconhece que algo aconteceu entre 1789 e agora. Algo aconteceu entre 1789 e 1815. Não podemos simplesmente voltar o relógio de volta a 1789. No entanto, ele é um desesperado homem indistinto. Ele é seriamente obeso, embora inteligente. Ele era preguiçoso e autoindulgente, e carecia de carisma. Ele não tem o carisma com o qual Napoleão estava repleto. Ele comete vários erros graves. Ele ofende gratuitamente uma série de antigas soldados, especialmente aqueles que ainda estão servindo perto dele,
Todos os tipos de sinos de alarme clang. Alarme céus bate isso, apesar de tudo. Foram feitas promessas de que as terras que foram confiscadas da igreja e do M. Confiscado da igreja e M. Grove, na década de 1790, seria reexpropriado de seus novos proprietários. Reexpropriado de seus novos proprietários. O próprio Louis era muito bem intencionado. Companheiro, mas os imigrantes eram. Eles não eram bem intencionados, eles estavam voltando. Esses ex-nobres e clérigos. Eles começaram a exigir suas terras. Eles queriam todos os seus antigos privilégios de volta, e Louis, para seu crédito, tentou evitar isso, mas muitos. Os franceses pensaram: espere um minuto. Lutamos uma revolução, e agora temos Napoleão, e agora eles querem voltar? Como se 20 anos de história não existissem. Então, Napoleão começou a acreditar que voltar à França foi a melhor coisa. Para ele e para a França. Fiel ao meu lema, tudo para pessoas francesas, resolvi voltar para França. Não para o objetivo ambicioso de recuperando meu trono, mas para me colocar entre as facções que sempre. Eu pensei que a França queria apenas igualdade. Eu tinha dado a perfeição dela. Eu aprendi agora com os eventos que ela também desejava liberdade, e eu resolvi fazer da França o mais livre nação no mundo. Em 15 de fevereiro de 1815, o antigo de Napoleão, ministro das Relações Exteriores, Hugues Bernard Maret, enviou um embaixador secreto em Elba, implorando ele para voltar. Napoleão foi cauteloso. Como um aluno da história, ele sabia que poucos exilados haviam realizado sucessão. Retornos, mas se Marmont pensasse que poderia ter sucesso, ele resolveu arriscar. Sua mãe concordou. Você está fazendo a coisa certa. Melhor morrer com sua espada na mão do que de uma maneira indigna. Morrer com uma espada na mão, em vez de em um indigno. Aposentadoria. Na noite de 26 de fevereiro, Napoleão partiu. No inconstante. Em 1º de março, o pouco de Napoleão. Comitiva, 3 navios e talvez milhares de pés em solo francês. Pela primeira vez em quase um ano. Agora, Napoleão. Ele tem que se preocupar com o que ele é. Ele precisa retornar a todo custo. Evite lutar a todo custo, especialmente. Assim que qualquer tipo de batalha terminar, ele precisa sair. Feito para. Ele precisa desenvolver o sentido entre os franceses e essas pessoas. No resto da Europa que ele está retornando. De volta porque as pessoas o querem. Então, ele leva razoavelmente fora do caminho. Percorrer as montanhas em direção Grenoble. O exército partiu à meia-noite, ansioso para atingir seu objetivo o mais rápido possível. Atingir seu objetivo o mais rápido possível. Louis Napoleão, sem surpresa, chefiado. Eles cruzaram os Alpes com apenas breve pare para comer e dormir. Eles marcharam. Eles subiram a 3.500 pés de neve e gelo. Pés. Em 4 de março, eles chegaram a Dane. Eles foram calorosamente bem-vindos. Em mais 2 dias, eles estariam em Grenoble. Napoleão emitiu uma proclamação pedindo ao exército francês para se juntar a ele e ao povo. Se o povo e o exército não me querem, então no primeiro encontro, 30 ou 40 dos meus homens serão mortos. Morto, o resto jogará seu mosquetes, eu estarei terminando, e a França ficará quieto. Se o povo e o exército me querem, eu espero que eles vão. O 1º batalhão vai se jogar em meus braços. O resto seguirá. Louis, o dia 18. Descobri muito rapidamente que Napoleão aterrissou na ilha de Tibe como o novo semáforo. O sistema, que começou em 1794, espalhou as notícias para Paris muito rapidamente. Espalhe as notícias para Paris muito rapidamente. Ele se levantou e se mudou tão rápido quanto seu volume corpulento permitiria, e eu não posso. Eu não o culpo. Afinal, seu irmão havia sido executado em janeiro de 1793.
como tinha vários outros membros de sua família, incluindo sua cunhada. Sua família, incluindo sua cunhada. A rainha, Marie Antoinette e seu primo. O Duque de Orleans e muitos outros. Amigos e familiares, então eu não o culpo. Luís XVI para cortar e correr. Afinal, ainda havia muitos radicais e velhos jacobinos em Paris. Quem teria recebido a oportunidade para terminar o trabalho e sofrer o mesmo destino de outro membro da família Bourbon? Louis era um pragmatista. Ele estava ciente do aumentando o apoio popular que Napoleão estava recebendo. Ele também não deseja mergulhar seu país, seu país adotado em uma guerra civil. Esses fatores pesavam muito sobre ele. Ele decidiu abdicar o trono. Ele deitou a coroa e deixou o país. O ministro da guerra planejava interceptar Napoleão em Leung. Para interceptar Napoleão em Leung, ele enviou mensagem por semáforo telégrafo para Grenoble, ordenando que as armas fossem despachadas para Lyon. Surpreendentemente, a imprensa pensou todo. Os negócios dificilmente valiam uma menção. Foi um ato de loucura que poderia ser tratado com alguns policiais rurais. Ele segue a estrada da montanha. Honestamente, sua recepção no início é bastante misturado. As pessoas o veem como ele passa por suas cidades ou ao longo do. Eles estão bastante curiosos sobre tudo isso. Ula, Napoleão está de volta. O que é isso? Eles não são exatamente muito entusiasmado, porque eles realmente não sabem o que fazer de tudo. Quanto mais ele vai, mais pessoas ele pega. Mais e mais pessoas se juntam a ele e ele realiza entrevistas. Ele entrevista as pessoas ao longo do caminho, e ele começa a falar sobre como ele não quer mais territórios conquistadores, ele simplesmente quer. Ele quer governar a França. A revolução. Ele quer trazer de volta a iluminação ao povo da França. A iluminação ao povo da França. Ele diz que estou velho e gordo. Eu realmente não. Precisa conquistar mais território. Por acaso, acho que isso é verdade. Ele percebeu que sua única chance real era, primeiro, para obter o apoio de o povo francês, e segundo, ter o povo do resto da Europa permitir. Ele voltará sem contestá-lo. Ele teve que convencê-los de que ele só queria regra a própria França. 2 manhãs depois, na vila do policial, Napoleão foi despertado por notícias urgentes. Pierre e Cambron, que estava no comando do guarda avançada, relatou que um batalhão do regimento da 5ª linha era apenas poucos quilômetros ao norte sob o Major de La Salle. Apesar de ter 1.100 homens para 700 de La Salle, Napoleão não estava com disposição para lutar contra o seu próprio. Ele teve uma profunda aversão ao lutar contra seus próprios compatriotas. Guerra civil. Ele ordenou que Canberra não abrisse fogo. Em vez disso, ele ordenou que seus lanceiros poloneses avançar lentamente. Ele retirou seus homens e Napoleão ordenou os lanceiros para rodar e retornar. Defendendo seu tricolor, Napoleão. Ele ordenou que a banda dos guardas estivesse a Marsella. Como os homens do 5º ficaram encantados. Napoleão avançou e desmontou. Alguém reconheceu o imperador e ordenou que os guardas disparassem. Napoleão abriu seu familiar cinza, sobretudo, expondo seu colete branco como alvo para os soldados. Ele disse: "Você sabe, soldados do 5º Regimento, se você deseja matar seu imperador, aqui estou eu. Estou aqui." Há um momento de silêncio. Alguém grita uma oração ou um longo Viva la vida. Viva o imperador! Todo o caos se solta. Todos eles fizeram o oficial. Estava tentando fazê-los disparar. Claro, está totalmente fora disso nesse ponto. Todos os soldados vão até ele. Eles acenam o chaco nas pontas de seus. Os soldados correram para abraçá-lo. Eles rasgaram os cocades brancos de seus chapéus e os substituíram pelo fitas complicadas proibidas pelo rei Louis. Eles ainda os carregavam em seus mochilas. Eles ansiavam pelos velhos tempos.
Soldados após os dias de glória de 1796. Até 1809, quando eles tocaram por toda a Europa. Europa, estuprando, assassinando e saqueando. Pilhando e receberam tapinha nas costas. Para isso, eles não estavam terrivelmente interessados em. A paz e a pobreza não os interessavam. Então, quando Napoleão apareceu, toda a velha glória imediatamente. Eles estavam com fome para ele voltar. Eles pensaram que ele deveria voltar. Não mais além de vamos ter outro. Batalha gloriosa e vence. Então, um por um, 10 por 10, regimento por regimento, eles. Caiu sob seu feitiço. Banners. A reação de muitos dos franceses. A reação das pessoas foi: aqui vem um aventureiro, um jogador, e não muito mais. Pouca atenção foi dada a isso, principalmente dentro de Paris. Dentro de Paris. Mas enquanto ele avançava em direção a Paris, continuou, assim como os números que foram. Em frente a ele aumentou, então eu acho que ele foi visto como um potencial. Não é um salvador, mas certamente um restaurador. Às 7 horas daquela noite, Napoleão. Aprendi que uma coluna densa de tropas foi avistado marchando para o sul na formação de batalha. Formação. Embora claramente em menor número, Napoleão preparou seus homens para resistir a eles e ordenou. Ele ordenou seus homens em posições defensivas. Sorte. Ele reconheceu o comandante como Charles de Labedoyer, coronel do 7º. De Labedoyer, coronel do 7º Regimento da Linha. Regimento da Linha. O jovem oficial uma vez se rendeu e abraçou Napoleão. Juntos, eles uniram forças e derrotaram o inimigo. Sobre as cores regimentais e marcharam para. Eles encontraram a cidade de Grenoble, que foi defendido por 2.000 homens e banda de camponeses locais, numerando cerca de 2.000. Eles marchavam para cima e para baixo sob os muros. Ele caminhou em triunfo pelos portões de Grenoble. Os funcionários de Grenoble. Os funcionários se recusaram a abrir os portões para ele. Os cidadãos os derrubaram e depois apresentou Napoleão com os quebrados pedaços de madeira que compunham os portões. Eles disseram: como não abririam o Gates não abriria para você, nós os destruímos. Aqui estão eles. Napoleão disse que ele já foi. Ele conseguiu Grenoble, e ele foi mais uma vez um príncipe reinante. Antes, ele era um aventureiro, agora, ele era um príncipe reinante. O jogo acabou. Quando a polícia avançou, a população percebeu que eles não tinham para aguentar este Bourbon. Monarquia. Há uma alternativa. Essa alternativa é Napoleão. Napoleão entrou em um tumultuado recepção. Em uma pousada, ele foi içado para Os cidadãos aplaudidos o levaram no andar de cima em triunfo. Carregado no andar de cima em triunfo. Seu retorno ao trono agora parecia confiante. Mas um obstáculo estava em seu caminho. Forma de seu velho camarada, Marechal não. Havia vários de seus velhos marechais que decidiram não se render, por vários motivos, e entre acompanhou o rei contra ele. Outras figuras principais se cansaram de a incessante guerra de Napoleão. Eles se tornaram ricos, eles se tornaram gatos gordos. Eles nunca tiveram que se divertir. Você não pode gostar de ser um gato gordo quando está congelando até a morte nos degraus de Rússia. Então não, eles tinham suas propriedades, mas eles queriam apreciá-los. A atração de Napoleão havia desaparecido para eles, e eles decidiram que não queriam mais dele. Marshal Ney, que era seu confiável Marcial, o mais corajoso dos corajosos, e em Rússia, etc., havia se tornado bastante confortável com seu estilo de vida. Luís XVIII e jurou a Louis. Ele prometeu a Louis que iria capturar Napoleão de volta em uma gaiola de ferro. Ele prosseguiu. Tente fazer isso, mas ele logo descobriu que seus soldados estavam prestes a ter nada disso, e que se ele tentasse trazer Napoleão de volta em uma gaiola de ferro, lá haveria um pouco de revolta.
Suas mãos estavam amarradas, então ele mudou de posição. Ele deu uma proclamação a seus soldados. Soldados, estávamos prestes a ingressar no grande Phalanx marchando em direção a Paris. Você vai se juntar a mim e recuperar a glória de o Império, etc. E, é claro, Napoleão ficou muito feliz por ter algum. Porque esse foi o último obstáculo real entre ele e Paris. Napoleão prometeu chegar a Paris por 20 de março e às 9 horas que noite, 20.000 aplausos. Os cidadãos cumprimentaram sua entrada na cidade. Ele havia coberto a rota de Capita na metade do tempo normal. Na metade do tempo normal. O que acabamos de alcançar é o povo que está fazendo e o seu. Tudo o que fiz foi entender. Aprecio você. Mais uma vez. Ele era o imperador da França. Ele navega para a França e pousa em Provence. Ele vai para o norte e até 20 de março. Ele é em Paris, e nenhum tiro foi disparado. Pariu! Luís XV havia enviado o Marechal Necker para capturá-lo. Mas ele foi marcado para capturar como marechal. Eles prometeram fazê-lo, mas Marshal pode. Voltou para apoiar Napoleão. Luís XVI é forçado a fugir. Você está muito ciente do se ele vai operar mais uma vez. Novamente como chefe de Estado, ele vai operar dentro de um constitucional monarquia, e para esse fim, ele faz uma série de propostas para o liberais para ver se ele pode ganhar o seu apoiar. Os liberais certamente seriam um dos mais difíceis de conquistar. Um de seus membros mais articulados era Benjamin Constant. Ele reapareceu. Este homem morreu em nosso sangue. Ele é outro Atila, outro Genghis Khan, mas mais terrível e odioso. Khan, mas mais terrível e odioso. Ele tem à sua disposição os recursos da civilização. Em vez de pedir Constance prisão, Napoleão o convidou para o joalheria para tranquilizá-lo e explicar suas intenções. A nova Constituição, o ato do o canal foi elaborado e, em 12 de abril, um plebiscito foi realizado. O resultado foi oprimido. Mais de 1,3 milhão de pessoas votaram a favor. Apenas com 4.206 votaram contra. Até Benjamin Costa ficou satisfeito. Depois dele, reintegração em Paris, para colocar o relógio. Voltar para de 1813 a 1814. Ele obliterou todas as reformas no exército que Louis havia implementado. Ele restabeleceu os antigos regimentos. Ele retornou os regimentos ao seu velho sagrado. Números que foram apagados pelo rei. Ele devolveu seus uniformes distintos. Côncavo sob o qual haviam lutado tão bravamente. Bravamente, ele o chamou de armas para defender França, não para se defender, mas defender a França contra os aliados, e a ligação deles era praticamente irresistível para todos. Os franceses se reuniram em seus banners. O que ele procurou fazer foi restabelecer seu antigo regime, o regime bonapartista. Adequadamente modificado, ele estabelece todos os tipos de concessões ao público contemporâneo. Ele indica que não vai estar executando um navio tão apertado, mas não haverá tanto estado policial. Haverá mais liberdade de opinião. As outras liberdades civis serão mais uma representação constitucional e haverá mais consulta e assim por diante. Menos militarismo. Ambições do passado, toda essa retórica derrama dele em um riacho constante. Se alguém acreditou ou não é outra questão. Mas isso é muito curto período. Lembre-se, é apenas 100 dias, e seu major, é claro, o que ele teve que passar mais tempo. Ele teve que reunir algum tipo de exército para impedir a retribuição do Duque de Wellington. Durante o exílio de Napoleão, Francis assinou uma aliança com a Inglaterra e a Áustria. Muitos na Inglaterra relutavam em quebrar. Foi então que Napoleão foi mais uma vez emperor. Um membro inglês do parlamento era. Isso era típico do consenso geral.
Bonaparte foi recebido de volta para França como um libertador. Seria monstruoso declarar guerra a um povo para impor um governo. Um povo para impor um governo. Eles não querem isso. No entanto, ele queria virar os aliados contra Napoleão. Ele estava em uma bola com Wellington, Metternich e Tsar Alexander, quando notícias de o retorno de Napoleão chegou a Viena. Tirone convenceu a Inglaterra, Áustria e Rússia. E a Prússia para cada um colocou 150.000 homens. O campo para esmagar o imperador para sempre. O imperador enviou seu enviado especial, monge Trump a Metternich para negociar um tratado de paz. Ele também escreveu uma carta em sua própria mão para o príncipe Regem na Inglaterra. Metternich se recusou a ver o enviado. A carta do príncipe Regem foi devolvida fechada. Fechado. A guerra era agora inevitável. Havia uma falha real em sua estratégia. Era algo que ele realmente não poderia evite. Ele precisava agir rápido. Chegou ao momento de deixar Elba. Mas o Congresso de Viena ainda era. Continuando, então todos esses líderes eram. Várias coalizões contra ele foram. Eles ainda estavam onde podiam fazer rapidamente decisões. Ele enviou cartas implorando pela paz. Ele enviou cartas para o seu sogro, o imperador da Áustria, dizendo: meu sogro, por favor, envie minha esposa e filho para mim. Minha esposa para mim. Por favor, envie meu filho para mim. Não quero nada além de paz. Ele enviou a mesma coisa ao imperador de Rússia, e assim por diante, mas eles não estavam tendo nada disso. Eles o declararam um fora da lei internacional, o que quer que isso signifique. Eles disseram: não vamos apenas lutar. Não estamos apenas lutando contra a França, estamos lutando contra Napoleão. Nós vamos esmagá-lo. Vamos enviar exércitos contra ele. Vamos enviar exércitos contra ele. Então, Napoleão não poderia evitar lutar para manter sua posição. Não está claro que já houve realmente qualquer alternativa à retomada da guerra. Certamente, os poderes aliados em Viena não tinham intenção de responder a quaisquer propostas de paz tentativas de Napoleão. E eles começaram a planejar uma guerra para colocar Luís XIII de volta ao trono. Por sua vez, Napoleão tentou reconstruir-o. Seu exército foi devastado por anos de luta. Um exército que, por exemplo, perdeu muitos cavalos. Por exemplo, muitos dos cavalos foram comidos ou morreram durante a invasão. Havia sido comido ou morto durante a invasão da Rússia, e a cavalaria francesa nunca mais foi tão boa. Nunca foi tão bom de novo. Ele tentou construir um exército, mas também sabia que afinal, ele tem que atacar, porque os britânicos estão chegando. Definitivamente haverá os britânicos, os austríacos, os russos e os prussianos. Bem como uma série de outros poderes aliados menores. Poderes. Do rei Louis Napoleão, ele herdou um exército de 100.000. Logo, expandiu-se para 300.000 franceses leais. Havia se reunido em suas próprias cores. Vontade. No início de junho, inglês e prussiano. As forças começaram a se reunir na Bélgica. Eles estavam prontos para invadir a França. Recebendo notícia de que os austríacos e os russos e austríacos ainda não estavam totalmente mobilizados, Napoleão decidiu atacar primeiro. Ele decidiu tentar derrotar os exércitos opostos no que é. Então, ele decidiu tentar derrotar os da Bélgica. Derrotá-los para fornecer tal relato convincente de suas próprias proezas militares. Sucesso que se apoiará a ele dentro da França e incentive outros poderes na Europa para aceitar seu retorno ao poder. Ele também deve lidar com eles. Os austríacos e os russos são os poderes europeus que são mais lentos para implantar suas tropas e ter o mais longe. Eles também têm o mais longe. Eles demoram a implantar e na Bélgica. Existem duas forças que ele tem que se envolver. Há um exército prussiano sob Marshal. Buca. Há também uma força que consiste em uma mistura de
British, holandês e algumas unidades alemãs aliadas sob Arthur Wellesley, agora o Duque de Wellington. Unidades de Arthur Wellesley, agora o Duque de Wellington. Wellington. Nenhum deles é brilhante. Eles são as principais unidades do exército britânico. Muitas das unidades que lutaram sob Wellesley na península. De fato, naquela época, eles ainda estavam no norte. América, logo após o final da Guerra de 1812. Guerra com os americanos. Então, há uma oportunidade. O que Napoleão determina fazer é tentar. Derrote as forças se opunham a ele. Separadamente, e deve fazer em um. Eles o superam em número por 2-1. Em 11 de junho, ele deixou Paris. 2 dias depois, ele chegou a Nossa-Vang, onde um exército de 125.000 estava esperando por ele. Um exército de 125.000 estava esperando ele. Ao amanhecer em 15 de junho, ele pegou-o. Os russos foram pegados de surpresa e capturados. Charles, os prussianos ficaram surpresos com o rápido avanço de Napoleão. O comandante caiu parcialmente para o local. O local estava parcialmente cheio de o alto comando expôs. Nessa posição, ele não conseguiu apoiá-lo. Em resposta aos seus relatórios, o alto comando não conseguiu apoiá-lo. De aumento da atividade. Eles foram empurrados de volta para Lungy. No dia seguinte, os prussianos adotaram sua posição em Liney com Wellington. Um sutiã Catra, a 7 milhas a noroeste. Napoleão planejou para qualquer comandante para. A esquerda deve atacar Catrabra antes. Os franceses invadiram Bélgica em 15 de junho. No dia seguinte, eles se envolveram em batalha. Os prussianos estavam em Ligny. Os ataca. Ele pediu um ataque na frente e no flanco. O Marechal Soult deveria atacar a retaguarda para destruir os prussianos. Maio deve se mover via Sutiã-Catra para empurre de volta os britânicos ou qualquer forças britânicas que podem estar lá e ataque os prussianos do flanco. Ele não faz isso. Não, ele hesitou. Há 1 hora, Napoleão enviou segunda ordem. Estou surpreso com o seu longo atraso. Realizando meus comandos. Não há tempo a perder. Ataque com maior impetuosidade e leve tudo à sua frente. De você. Não estava apenas lutando contra uma força muito pequena poderia ter. Facilmente os levou para o lado e levou-o. Campanha ao norte do próprio Wellington. Mas, por algum motivo, ele era bastante tímido. Ele parecia convencido de que estava enfrentando a maior parte do exército de Napoleão, com licença. Exército de Wellington. Como resultado, ele foi relutante em avançar. Foi um pouco diferente do impetuoso, o mais corajoso dos corajosos? Não, mas o fato é que ele parou e atrasou. Ele era muito tímido e, enquanto isso, Wellington estava realmente enviando mais soldados na área, de modo que por o tempo que Marshall pode finalmente decidir fazer algo sobre isso, ele estava enfrentando força bastante formidável dos soldados britânicos. Outros soldados. Wellington estava criando um plano. Com as forças crescentes, Wellington chegou às 5 horas daquela noite. O'clock naquela noite, Wellington acumulou uma força com superioridade de cerca de 3-2. A oportunidade se foi. Napoleão, por outro lado, estava lutando. Os prussianos em linear, e ele era tendo muito mais sucesso do que os prussianos se retiraram. Embora em menor número, Napoleão entrou. As de capturar Blücher. No entanto, sua vacilação significava que ele tinha que. Abandone seu plano de tomar Bruxelas. No dia seguinte, ele visitou os feridos prussianos na fila e lhes deu conhaque. Ele também ordenou que suas feridas fossem vestido. Ele então destacou 30.000 homens sob Emanuel de Grouchy para perseguir os prussianos restantes. Eu enviaria isso. Ele poderia ter enviado Grouchy, o marechal Grouchy e seus soldados em um imediato ataque e nada mais. Teria
Mostrou exatamente os prussianos onde estavam. Estavam indo e eles poderiam ter, você sabe? Fez mais alguns deles, mas ele esperou. Ele esperou e esperou até o. Na manhã seguinte. Finalmente, ele começou a dizer a Ruzi. Para perseguir Marshal Blücher do. Prussianos. Levou horas de Rush para. É cedo, e leva o Rush horas para levantar seus soldados. Tarde, de qualquer maneira, antes da busca. Continua, e eles não sabem exatamente para onde foram os prussianos. Exatamente para onde os prussianos foram. Isso é importante porque é isso. É esse atraso que realmente permite os prussianos, sob Marshal Blücher, para se mudar. Uma posição onde eles poderiam finalmente. Apoia as forças de Wellington. Napoleão então decide que ele vai atacar os britânicos. Na chuva derramada, Napoleão e seu exército perseguiram os britânicos. Os ingleses se retiraram para Bruxelas. Bruxelas. 6 milhas mais adiante, Wellington aceitou uma posição na Marezala, um pedaço de terreno alto, solo perto da vila de Waterloo. Napoleão estabeleceu sua sede nas proximidades sul em uma fazenda próxima chamada Lacairon. Na manhã seguinte, como Napoleão estava tomando café da manhã com seus generais e seu irmão Jérôme, trouxe novas inteligências. Wellington planejaba marchar de Wavre para ingressar. Wellington. Estupidez. Depois de um batedor. E como Waterloo, é impossível para eles unirem forças. Temos 90% de chance de ganhar, não 10%. Contra nós. Os britânicos e os austríacos são. Nesse sentido, especialmente, eles têm luta mais ou menos continuamente desde 1792. Desde 1792, no caso dos austríacos. Os britânicos começaram em 1793. Eles gastaram somas gigantescas de tesouro e oceanos de sangue sobre o anterior quarto de século. Os austríacos tinham. Os austríacos faliram em 1811 e os britânicos foram sofrendo de sérias dificuldades financeiras. Assim como todos os poderes, então há uma determinação geral em colocar uma parada para essa ameaça de uma vez por todas. O bom e velho cavalo de guerra decidiu ir, para grande desgosto de seu chefe de gabinete. Apesar do conselho de seu chefe de gabinete, ele decidiu ir, que abrigavam alguma resistência. Junto com os britânicos, Blücher ordenou que eles atacassem as plantas. No ir para Waterloo o mais rápido possível. Eles deveriam se juntar à batalha final. Contra Napoleão. Às 11 horas, depois de uma hora de sono, Napoleão acordou se sentindo revigorado e aceitou posição em terreno mais alto perto da fazenda De Rossom. Montado em seu cavalo branco, Desire, ele pesquisou o campo. Ele deve ter sido extremamente confiante. A chuva parou e seu exército era. Ele tinha 72.000 homens, o que lhe deu uma superioridade numérica contra os 68.000 inimigos. Ele também ostentava mais 90 armas. Às 11h25, Napoleão sinalizou para o seu. Suas armas abriram fogo enquanto Jérôme atacou o flanco direito do inimigo. Afaste as tropas do centro de Wellington. O bombardeio continuou por 1 hora. Então, Napoleão ordenou o Compagnie de voltigeurs para atacar. No final, ele deve ser castigado para o táticas francesas em Waterloo, em particular. Pode-se argumentar que sucessivo. Os ataques frontais tocaram nos pontos fortes do inimigo. Do poder de fogo defensivo do forças britânicas e aliadas. Além disso, argumenta-se que ele não superou seus oponentes. Há alguma verdade para isso. Quero dizer, poderia ter sido uma batalha. Poderia ter sido uma batalha. Ele poderia ter tentado realizar muito mais. Uma tentativa de superar seus oponentes, ou ataque-os com força no flanco. Ele não, porém, porque ele quer Ele quer uma batalha rápida. Ele quer envolvê-los antes que eles possam recuar. Estado físico e mental real. Ele está doente, cansado e corra para baixo. É justo dizer que também existem
Problemas específicos com o exército francês. É um novo. Eles têm pouca potência em termos de artilharia. Com pouca potência em termos de artilharia. A implantação é atrasado por chuvas durante a noite, que tem. O solo de argila ficou encharcado, o que atrasou a implantação. Torne-se encharcado, o que atrasa. A batalha foi adiada, mas ainda é uma batalha que deve ser travada. Ainda é uma batalha que deve ser travada. A batida da artilharia causou. Surpreendentemente, pouco dano foi causado ao. Inglês classifica, sabendo o poder do. Wellington havia traído seus homens de volta para as encostas reversas. Seus homens de volta nas encostas reversas. Então, ele os moveu para o topo da cordilheira. Lá, eles dispararam no longs. As tropas infligiram perdas substanciais. O guarda foi confrontado por alguns oponentes que não eram desleixados. Eles e o exército britânico tinham A reputação de mosquete foi confirmada em Waterloo. Apitada em Waterloo, eles atiraram no guarda em pedaços. Em pedaços. O guarda não aguentou, e eles desmoronaram e fugiram. Quando os franceses se retiraram, os túmulos escoceses os perseguiram. Perseguiu-os. Napoleão enviou no sexto e nono. Corajoso, mas eles eram. Apagou, mas a um preço. Os franceses perderam 5.000 homens. Às 13h30, Napoleão se mudou sua sede para La Balise. Lá, uma surpresa o esperava. A inteligência de Jérôme estava correta. O guarda avançado de Lucas havia chegado. De repente, Napoleão foi forçado a lutar em duas frentes. Duas frentes. A aparência da arquibancada em cena. Em Waterloo, em 1815, sua presença era simbólica. Foi muito idoso. Cabaleiro por padrões napoleônicos. Guerra. No entanto, ele possuía o necessário. Reservas. De resistência física. E a coragem moral de liderar seu exército. Homem para o homem, foi provavelmente o melhor exército. Em qualquer uma das unidades de combate aliadas, para a vitória. Na verdade, eles eram superiores a Tropas de Napoleão, e para fazê-las. Para chegar lá a tempo. Blücher era uma pessoa extremamente interessante e agressiva. Pessoa agressiva e sedenta de sangue. Ele odiava Napoleão e os franceses. Ele odiava Napoleão e os franceses. Ele procurou vingar o que viu como um profundo humilhação infligida à Prússia. Prússia por Napoleão depois de 1806. De certa forma, Blücher personifica um grande mudança no caminho. Os antigos poderes de regime travaram guerra. Eles aprenderam todas as lições do revolucionário francês e napoleônico. Guerras, e elas estão aplicando-as com efeito mortal contra aqueles que criaram. Em primeiro lugar, não, eles lançaram o principal ataque contra Wellington, mesmo que cavalo após cavalo. Foi baleado por baixo dele. Às 6h30, seus esforços foram recompensados. Capturou a fazenda de Sal. Napoleão precisava agir rapidamente antes da chegada da força principal de Blücher. A força principal de Blücher chegou. Seu plano era para enviar 5 batalhões de guardas para o Encostas de Morsaja sob o comando de Machanay. Apesar do fogo rápido e preciso os guardas pressionaram. Neste ponto, um segundo núcleo prussiano, sob o comando de Graf von Zieten, chegou um segundo núcleo prussiano e eles atacaram os guardas da direita. Ao mesmo tempo, Wellington enviou 3 regimentos de hussardos cobrando o rio, onde eles quebraram um dos guardas. Quadrados. As notícias disso se espalharam rapidamente entre os guardas. Uma vez considerado invencível, os guardas espalhados em confusão. Eles estavam espalhados em confusão. Napoleão sabia que tudo estava perdido. Ele tentou se retirar em boa ordem. Sempre se poderia perguntar ao hipotético: o que teria acontecido se os prussianos não tivessem chegado? Os prussianos não chegaram? Eu acho que eu diria que é que, no final do dia, obur no final ocorreu, mesmo que tenha tido. Ocorreu como resultado dos franceses. Compromisso da guarda contra o
Britânico, o golpe não teria sido tão enorme. Soprar teria sido mais cedo. O dia porque não teria sido. Não teria sido possível explorar a vitória. Como seria capaz de fazer-se um? Teve muitas horas de luz do dia. Esquerda. O primeiro instinto de Napoleão foi reunir suas tropas em Chalva. Suas tropas em Chalva e continuam. Combate. Mas já havia temores de que a Assembleia pudesse se render. Em Paris, a Assembleia pode se render. Sua ausência. Ele voltou às pressas para a capital. Ele chegou às 7 horas daquela manhã. A tensão da batalha e 3 noites sem dormir causaram seu preço. Pedágio. Napoleão era um homem muito doente. Louis Daval, seu fiel ministro da guerra. Instou Napoleão a dissolver a Assembleia. Em vez disso, ele exigiu que eles lhe concedessem poderes completos. Poderes. Eles recusaram. Os aliados nunca fariam as pazes enquanto ele estava lá. Napoleão permaneceu imperador. Ele recebeu um ultimato: abdicar ou ser deposto. Foi dado um ultimato: abdicar ou ser deposto. Não vendo alternativa, Napoleão concordou em abdicar. Abdicar. Ele se retirou para Malmaison. Em 3 de julho, ele chegou a Rochefort. Ele o encontrou bloqueado pelo navio de guerra inglês Bellerophon. O Bellerophon. Ele tentou correr para isso, mas um plano elaborado foi criado pelo qual ele seria levado em uma fragata para os Estados Unidos e refugiar-se lá. Mas quando ele chega à costa, em vez disso, ele é reconhecido e ele se rendeu aos britânicos. Bellerophon. Eu vim como os místicos para jogar. Eu mesmo na hospitalidade dos britânicos. Eu me coloco sob a proteção do povo britânico. Eu me coloco sob a proteção deles. Suas leis. Os britânicos levaram Napoleão para Saint Helena, a 6.000 milhas de. em nenhum lugar, sem perspectiva de nunca. Os britânicos, para seu crédito, eles não o aprisionaram ou o executaram. Executado, mas eles o colocaram em uma ilha prejudicial. Eles o exilaram em uma ilha prejudicial. Eles o trataram como se ele fosse um prisioneiro comum. Prisioneiro comum em vez de um imperador. Eles não trataram outros reis e monarcas que procuraram asilo dessa maneira. Reis e monarcas que procuraram asilo. Napoleão procurou asilo com o governo britânico tinha. Eles recusaram isso. Eu me pergunto se eles lembrou-se de algo que ele havia dito anteriormente? Desfinamente, ele havia dito algo sobre os austríacos. Ele acabará de derrotá-los pela enésima vez. O problema com os austríacos é que eles são sempre um exército e uma ideia. Eles estão sempre por trás do resto da Europa. Mas o historiador francês Albert Sorel acrescentou que os austríacos sempre tiveram um exército. E eles sempre tiveram uma ideia. Foi Napoleão quem ficou sem ambos. Seus últimos anos foram SPE-NT no exílio em Saint Helena, onde passou o tempo no exílio. Ele passou o tempo lá refletindo sobre seus erros e escrevendo suas memórias. Memórias. Onde tudo deu tão errado. Eu lutei em 60 batalhas e garanto que você não aprendi nada com nenhum deles. Que eu não sabia no começo. Em 5 de maio de 1821, depois de um longo e doloroso doença, Napoleão morreu. Algumas autoridades dizem que foi através inalar vapores arsênicos do papel de parede em seu quarto por um longo período de tempo. Outros afirmam que ele foi deliberadamente envenenado. A crença comum é que ele foi envenenado. Foi que ele morreu de câncer de estômago. A crença está cada vez mais entre estudiosos deste período acreditam que ele foi envenenado pelo arsênico, o que enfraqueceu seu envenenado por arsênico, que enfraqueceu seu condição e, no final, ele recebeu uma série de relativamente comum substâncias que finalmente o mataram. Causou sua morte. 4 dias depois, quando seu caixão foi abaixado na terra 4 dias depois, a raiz era alinhado com soldados ingleses, as cabeças curvadas em silêncio respeitoso. Curvou-se em silêncio respeitoso. Um grande homem havia morrido. Uma lenda estava prestes a nascer.
Frequentemente posicionamos Napoleão dentro do Grande Trajetória da História Militar, de Frederic, o Grande e o Prussianos em meados do século XVIII para o Revolucionários, os franceses. Revolucionários da década de 1790 e, finalmente, para Napoleão. Início da Guerra Popular e depois para Napoleão, e eventualmente para os prussianos no século XIX. No século XIX, nos concentramos nos prussianos. Eles se tornaram alemães e Prússia. As guerras da unificação alemã e o. A ideia é que Napoleão é o vanguarda de seu tempo. Modernidade militar. Ele vai. Ele consegue, mas, em última análise, ele é. Ele foi parado apenas quando os outros poderes intervieram. Eles desenvolveram suas forças para combinar com o que os franceses poderiam fazer. Combine o que os franceses podem fazer. Era uma figura da iluminação. Ele tentou reformar e melhorar o. Ele lutou contra guerras para melhorar a vida das pessoas. Em muitos casos, essas guerras foram forçadas a ele por várias coalizões. Sobre ele por várias coalizões. Quem não queria melhorias? Os austríacos e os russos e os prussianos estavam com medo que seu próprio povo exigiria liberdade e igualdade. De liberdade, igualdade e assim por diante. Liberdade dada sob o Código Civil. Breve. Napoleão é visto por pessoas por toda parte. O mundo, ainda hoje, como o pai de Europa moderna. Talvez ele seja o pai de a União Europeia. Ele ficou Para. saindo da ordem antiga e para o. A nova ordem foi uma jogada imperfeita. Claro, Napoleão era imperfeito. Ele se estendeu demais, mas fez o bem. Talvez ele fosse um pouco ganancioso. Talvez ele não devesse ter. Fez isso ou aquilo, mas se você tomar Napoleão como um todo, você vê alguém que adicionou um. Como um todo, você vê alguém que adicionou um. Grande parte de impulso positivo ao. História do mundo, e não há muitas pessoas assim. Muitas pessoas na história do mundo que. Você pode realmente dizer isso sobre. Um deles. O mundo está melhor por ele estar nele. Análise. O mundo está melhor por ele ter. Existe a